Você já se imaginou sendo muito rico? Com certeza. Mas já se imaginou perdendo uma chance de ser realmente feliz justamente por ter dinheiro demais? Henri Beaumont sempre acreditou que a vida deveria ser organizada. Não no sentido banal da palavra. Não era um homem obcecado por ordem visível, por prateleiras alinhadas ou horários rígidos. A organização que ele buscava era mais profunda, emocional, moral, quase arquitetônica. Cada coisa em seu lugar, cada dor contida no compartimento correto, cada responsabilidade assumida sem alarde. Morava no 7º arrondissement de Paris, em um apartamento amplo, silencioso demais para uma casa onde uma criança crescia. As janelas davam para uma rua elegante, de árvores antigas, onde o barulho dos carros chegava filtrado, educado, como se até o trânsito respeitasse a história do bairro. Desde a morte de Sophie, sua esposa, 2 anos antes, o apartamento parecia maior, não porque tivesse ganhado espaço, mas porque perdera densidade. Os objetos continuavam ali, os livros, os quadros, o piano que ninguém mais tocava, mas algo essencial havia sido retirado da equação. Henri criava sozinho o filho, Louis, de 9 anos. Louis era um menino atento, do tipo que faz perguntas depois de pensar muito nelas. Observava mais do que falava. Aprendera cedo que os adultos carregam silêncios difíceis e, por isso, desenvolveu um cuidado quase instintivo ao se mover pelo mundo. Henri se orgulhava disso, talvez até demais. Durante o dia, Henri vestia outro papel. Além de ser herdeiro de uma família muito rica e viver de investimentos, era presidente de uma fundação social que atuava em bairros vulneráveis da periferia norte de Paris, Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve. O projeto oferecia apoio jurídico, psicológico e material a mulheres em situação de risco e a crianças expostas à violência, ao abandono ou à precariedade extrema. Este projeto foi um sonho de sua falecida esposa, que decidiram tocar juntos. Foram anos felizes dentro da fundação até a repentina despedida. Henri era respeitado. Em reuniões, sua palavra tinha peso. Em eventos beneficentes, seu nome abria portas. Nas fotos, aparecia sempre um passo atrás. Discreto, correto, como quem não quer parecer protagonista da própria generosidade. Ele ajudava, mas ajudava à distância. Não frequentava os bairros à noite, não entrava nas casas, não levava histórias para casa. Mantinha uma fronteira invisível, porém firme, entre o mundo que financiava e o mundo que habitava. Até o dia em que Claire Morel entrou na sala da fundação. Claire chegou sem alarde. Não pediu desculpas por chegar, não pediu licença por existir. Apenas entrou, segurando a mão da filha, Elise, e aguardou que alguém a chamasse. Usava um casaco gasto, um número maior do que seu corpo. O tecido parecia ter atravessado invernos demais. Os sapatos eram simples, limpos, mas denunciavam longas caminhadas. O cabelo, preso de qualquer jeito, revelava mais cansaço do que descuido. Henri não anotou de imediato. Estava revisando relatórios, ouvindo um conselheiro falar sobre números, quando algo, não um som, mas uma pausa, atravessou o ambiente. Ele levantou os olhos. Claire estava sentada, ereta, as costas encostadas na cadeira dura. As mãos repousavam sobre o colo, protegendo a filha que se apoiava nela com naturalidade. Elise desenhava no papel distribuído pela assistente social, concentrada, como se aquele lugar fosse apenas mais um. Claire não falava, observava. Quando finalmente foi chamada, levantou-se com cuidado. Ao caminhar, afastou uma mecha de cabelo atrás da orelha, num gesto automático, quase invisível. Henri sentiu algo deslocar-se dentro dele. Não foi desejo, não foi piedade. Foi uma espécie de epifania silenciosa, daquelas que não se explicam no momento em que acontecem. Ela é bonita, pensou. E imediatamente se censurou. Não por achar errado perceber beleza, mas porque aquela beleza não se encaixava em nenhuma categoria confortável. Não era óbvia, não era oferecida,
não pedia para ser vista. Era uma beleza que sobrevivia. Claire contou sua história sem adornos. Francesa, nascida e criada em Saint-Denis, havia conhecido Julien Morel aos 19 anos, um amor jovem, intenso, cheio de promessas mal formuladas. Se casaram quando ela engravidou. Certo dia ele partiu para a Espanha, dizendo que precisava resolver um problema. Prometeu voltar antes do nascimento da filha. Nunca voltou. Durante 8 anos, Claire criou Elise sozinha. Trabalhos temporários, faxinas, turnos noturnos. Sempre a sensação de estar um passo atrás da vida. Não se queixava. Falava como quem apenas enumera fatos. Henri escutava. E enquanto escutava, reparava em outras coisas. Na forma como Claire tocava o ombro da filha ao falar de dificuldades, como se quisesse garantir que nada daquilo a atingisse. No leve sorriso que surgia quando mencionava pequenas vitórias, uma nota boa na escola, um desenho elogiado, na dignidade com que ocupava aquele espaço, sem pedir desculpas por ser quem era. Quando a reunião terminou, Henri permaneceu sentado por alguns segundos. Algo havia atravessado a fronteira que ele mantivera por anos. Os dias seguintes foram marcados por pequenas repetições. Henri passou a perceber Claire antes mesmo de procurá-la. No corredor, na sala de espera, no pátio, observando Elise brincar. E sempre vinham as epifanias. A forma como ela ajeitava o cabelo atrás da orelha quando se concentrava. O jeito como franzia levemente a testa ao ouvir algo que considerava injusto. O cuidado quase cerimonial com que preparava um lanche simples para a filha. Henri se surpreendia parado, olhando. E então se afastava. Voltava para o carro, para o apartamento, para o mundo seguro onde Louis fazia a lição de casa na mesa de jantar. Mas Claire o acompanhava em pensamento. Louis foi o primeiro a perceber. Papai, você está distraído. Henri levantou os olhos do prato. Está, disse o menino, com a tranquilidade de quem observa adultos há tempo suficiente para não se impressionar. Você esqueceu de colocar sal. Henri sorriu. Não lembrava da última vez que alguém reparara nele com tanta atenção. Na fundação, Marion Lefebvre, assistente social experiente, também notou. Marion era eficiente, dedicada, inteligente. Admirava Henri havia anos. Vira nele um homem íntegro, raro. Aos poucos, a admiração se transformara em algo mais silencioso, mais íntimo. Ela percebeu os olhares, as pausas, as pequenas ausências. E sentiu algo se mover dentro dela. Ainda não era ciúme, era alerta. Claire, por sua vez, jamais se permitiu pensar em Henri como homem. Ele era outro mundo, outra temperatura, outro destino. Mas começou a notar sua ausência antes mesmo de entendê-la. Quando ele não aparecia, o dia parecia mais pesado. Quando ele estava presente, algo nela se aquietava. O cheiro dele, limpo, discreto. O alinhamento das roupas. O modo como se inclinava para ouvir, nunca por cima. Claire afastava esses pensamentos. Não era para ela. Não se achava digna de desejar o que nunca fora destinado ao seu tipo de vida. Mas o coração, silencioso, começava a aprender um novo ritmo. Se você chegou até aqui nesta história, é porque a história de Claire e Henri lhe interessa. Não perca tempo, deixe sua curtida e se inscreva no canal para não perder os próximos acontecimentos. E aí, já clicou em se inscrever? Se no início Henri Beaumont acreditava que o que sentia por Claire Morel era apenas uma curiosidade deslocada, algo que surgiria e desapareceria com a mesma discrição com que ele aprendera a viver, o tempo tratou de desmenti-lo. O desejo, quando não encontra espaço para existir, não morre. Aprende a esperar. Henri passou a frequentar a fundação com mais regularidade. Não alterou agendas de forma explícita, não inventou compromissos falsos, apenas se tornou mais presente. Chegava antes, saía depois. Fazia perguntas que antes delegava. Dizia a si mesmo que era zelo profissional. E talvez fosse, em parte. Mas havia momentos em que ele simplesmente se sentava no banco do pequeno pátio de concreto e observava. Claire quase sempre estava ali no fim da tarde,
esperando Elise terminar alguma atividade. Sentava-se com a filha ao lado, às vezes ajudando-a com deveres da escola, às vezes apenas compartilhando o silêncio. Henri começou a reconhecer os gestos. Quando Claire estava cansada, ela pressionava os lábios um contra o outro antes de suspirar. Quando algo a emocionava, seus olhos se desviavam, como se não quisesse que ninguém percebesse. Quando estava concentrada, ajeitava o cabelo atrás da orelha esquerda, sempre à esquerda. Esses detalhes passaram a habitá-lo, e cada vez que percebia algo novo, vinha aquela sensação quase física, uma epifania curta, silenciosa, como um lampejo. Ela é bonita, não apesar da vida que leva, por causa da vida que leva. Henri nunca comentava isso com ninguém, nem consigo mesmo, em voz alta. À noite, no apartamento elegante do 7º arrondissement, ele ajudava Louise com os deveres, preparava o jantar, lia 1 ou 2 páginas de algum livro que mal conseguia acompanhar. O pensamento voltava sempre ao mesmo ponto. Claire. Não como fantasia, mas como presença. Havia algo de profundamente perturbador nisso. Henri sempre fora um homem que escolhia com cuidado. Mulheres, amigos, caminhos profissionais. Nada em sua vida fora impulsivo. E ainda assim, aquele sentimento crescera sem pedir permissão. Claire também sentia a mudança. No início não soube nomear. Era apenas a impressão de que alguém a via de forma diferente. Não como um caso social, não como um problema a ser resolvido, mas como uma pessoa inteira. Henri não a olhava com pressa, não a interrompia, não falava por cima. Quando ela explicava algo, ele escutava como quem confia. Isso mexia com ela de um jeito perigoso. Claire havia aprendido, desde muito cedo, a não desejar aquilo que não podia sustentar. Sonhos custam caro, esperança mais ainda. Mesmo assim, começou a reparar nele. O modo como Henri sempre parava alguns segundos antes de responder, como se medisse o peso das palavras. O cheiro discreto que ficava no ar quando ele passava. O porte físico que transmitia proteção sem arrogância. Às vezes, Claire se pegava pensando como seria sentar ao lado dele sem precisar explicar nada, apenas estar. E então se recriminava. Isso não é para você, repetia em silêncio. Foi nesse período que Marion Lefebvre começou a se aproximar de Henri de outra forma. Marion sempre estivera ali, competente, ética, respeitada pela equipe. Conhecia os limites do trabalho social, as linhas que não deveriam ser cruzadas, mas conhecia também a solidão. Percebeu que Henri passava mais tempo na fundação, que parecia menos distante, que às vezes ficava olhando para o pátio sem perceber que alguém falava com ele. Marion começou com gestos pequenos. Um café deixado sobre a mesa, uma conversa prolongada após o expediente, um comentário pessoal em meio a assuntos profissionais. Henri percebeu, mas não recuou. Não porque desejasse Marion, mas porque estava cansado de se vigiar o tempo todo. A presença dela era confortável, segura, não exigia nada que ele não pudesse oferecer. Era um afeto possível. Enquanto isso, Claire sentia algo mudar no ambiente. Não sabia exatamente o quê. Apenas notava que os olhares de Marion duravam um pouco mais quando pousavam sobre ela, que certas respostas vinham mais secas, que pequenos obstáculos surgiam onde antes havia fluidez. Nada grave, nada que pudesse ser apontado, mas Claire conhecia bem esse tipo de clima. Era o mesmo que sentira em outros empregos, outras épocas, um aviso silencioso de que ela ocupava um espaço sensível demais. Ela se recolheu, falava menos, evitava cruzar o olhar de Henri. Isso o afetou mais do que esperava. Henri sentiu a distância como quem perde algo sem saber exatamente o que. Em casa, Louise observava. "Você está triste, papai?" Henri hesitou. "Um pouco confuso", respondeu. Louise pensou por alguns segundos. A confusão passa quando a gente para de fingir que não está sentindo nada. Henri sorriu, surpreso. Não lembrava de ter ensinado isso ao filho.
O convite para jantar partiu de Marion. Não houve tensão no momento. Foi simples, quase natural. Um restaurante discreto perto do canal Saint-Martin. Conversaram sobre trabalho, sobre livros, sobre a vida após a perda. Marion falava com cuidado, mas havia algo de esperançoso em seus gestos. Henri percebeu que estava cansado de resistir a tudo. Aceitou. Quando começou o relacionamento, foi com uma sensação estranha de alívio e culpa misturados. Como se tivesse escolhido o caminho correto, o mais lógico, o menos arriscado. Marion era adequada, compatível, aprovável. Claire não era. Claire percebeu a mudança antes que alguém lhe dissesse. Henri passou a aparecer menos no pátio. Quando aparecia, estava sempre acompanhado. Os diálogos ficaram mais breves, mais técnicos. Foi então que algo dentro dela cedeu. Não em explosão, em queda lenta. Claire começou a reparar no que sempre estivera ali, mas que ela se proibira de ver. O cheiro de Henri quando ele passava perto. A forma como o paletó se ajustava aos ombros. O cuidado com o cabelo, sempre discretamente penteado para trás. Percebeu que gostava da maneira como ele caminhava, firme, sem pressa, como alguém que sabe onde está. Essas percepções vinham acompanhadas de uma dor nova. Não era ciúme, era consciência tardia. Eu o amo, pensou certa noite, sentada na cama estreita do pequeno apartamento em Saint-Denis, enquanto Elise dormia ao lado. E quase no mesmo instante, mas não sou o tipo de mulher que ele escolhe. Foi nesse mesmo período que Julien Morel reapareceu. Não fisicamente, ainda não, mas como sombra. Uma carta oficial, um aviso burocrático, um nome que Claire não ouvia havia 8 anos. Julien fora deportado da Espanha. Cumprir a pena por tráfico de entorpecentes. Estava de volta à França. Procurava contato. Claire sentiu o chão ceder. O passado, que ela acreditara enterrado, estava apenas à espera. Henri não sabia de nada disso. Vivia o conforto morno de um relacionamento correto. Marion se mostrava cada vez mais envolvida, mais presente, mais territorial. Pequenos comentários surgiam, observações sobre Claire, sempre disfarçadas de preocupação profissional. Henri começava a se sentir apertado. Não era aquilo que queria, mas não sabia o que queria exatamente. Apenas sabia que quando não via Claire, algo nele se ausentava também. Se você chegou até aqui nesta história, é porque há uma curiosidade sobre o que acontecerá entre Claire e Henri. Não perca tempo, deixe sua curtida e se inscreva no canal, pois os próximos atos da história modificarão muitos rumos e você não quer perder, não é? E aí, já clicou em se inscrever? O amor, quando ocupa o lugar errado, não grita. Ele se infiltra. Henri começou a perceber que algo em sua rotina havia perdido cor. Não era infelicidade, era um tipo específico de ausência, aquela que surge quando se escolhe o que faz sentido, mas não o que faz pulsar. Marion estava ali, sempre, organizada, cuidadosa, presente de um modo quase impecável. Mas impecável demais também pode ser sufocante. Ela passou a organizar os horários de Henri sem pedir, a comentar decisões que antes respeitava, a observar Claire com uma atenção que já não era neutra. Nada disso vinha em tom de acusação. Vinham em frases bem construídas. Acho importante manter limites claros, Henri, pela segurança de todos. Ele concordava. E ainda assim, algo nele se retraía. Claire, por sua vez, vivia em suspensão. Julien não aparecera pessoalmente, mas a simples possibilidade de seu retorno já alterava o ar. O passado parecia caminhar ao seu lado pelas ruas estreitas de Saint-Denis. Ela se perguntava se devia contar a Henri. E se perguntava por quê. Não havia promessa entre eles. Não havia sequer uma confissão. E, no entanto, sentia que devia algo àquela presença silenciosa que ele fora em sua vida. Ao mesmo tempo,
Marion tornava-se um obstáculo invisível. Pequenos atrasos em auxílios, mudanças de agenda que dificultavam a presença de Claire na fundação. Nada explícito o suficiente para ser denunciado. Tudo calculado para desgastar. Claire se sentia observada e diminuída. Henri começou a ter suas epifanias não na presença de Claire, mas na ausência dela. Sentia falta da forma como ela escutava, do jeito contido com que sorria, da dignidade silenciosa que carregava mesmo quando a vida lhe oferecia tão pouco. Num fim de tarde, Henri a viu de longe, ajudando Elise a amarrar o cadarço. A menina riu. Claire respondeu com um toque breve na cabeça da filha, um jeito simples, quase automático. Algo atravessou Henri. Ali estava tudo o que ele buscava sem saber nomear. E não estava com ele. Naquela noite, Marion percebeu. Não por palavras, por silêncios. Henri estava distante, ausente, presente apenas no corpo. Marion sentiu uma fisgada de medo, e com o medo veio o impulso. Passou a ser mais incisiva. Você tem certeza de que esse envolvimento emocional com os assistidos é saudável? Henri respondeu com calma, mas sentiu o peso. Claire não é apenas uma assistida, Marion. Ela se calou por um instante. O olhar que lançou não foi de raiva, foi de alerta. Claire recebeu finalmente o encontro com Julien. Ele estava mais magro, o olhar cansado. Havia nele uma urgência mal disfarçada, o desespero de quem perdeu tempo demais. Falou de arrependimento, falou de saudade, falou da filha que nunca conhecera. Claire ouviu. Não porque acreditasse, mas porque precisava encerrar aquele capítulo de forma consciente. Julien pediu outra chance. Claire não respondeu. Henri começou a se sentir prisioneiro da própria escolha. Não havia traição, não havia escândalo. Havia apenas uma crescente sensação de que ele estava vivendo a vida de alguém que não era ele. O corpo começava a reagir. Insônia, irritação contida, um cansaço que não vinha do trabalho. Louise percebeu novamente. Você não gosta mais da Marion? Perguntou, com a honestidade que só as crianças têm. Henri demorou a responder. Eu gosto, mas não do jeito certo. Louise pensou. Então por que continua? Henri não soube. Marion, por sua vez, já não conseguia manter o disfarce. Um comentário aqui, uma ordem ali, uma intervenção desnecessária no caso de Claire. Henri começou a notar, e com isso, a distância entre eles cresceu. Claire sentia-se cada vez mais invisível, e ao mesmo tempo, perigosamente visível. Passou a reparar em Henri com uma intensidade nova, no modo como ele chegava cansado, mas ainda atento, no cheiro familiar que agora associava à segurança que nunca tivera, na forma como ele falava com Elise, respeitosa, inteira. Sentia-se pequena diante disso tudo, e ainda assim amava. Foi numa tarde silenciosa que Henri tomou consciência plena. Viu Marion, sua companheira, repreender Claire por algo trivial, diante de outros assistidos. O tom era educado, o gesto humilhante. Henri sentiu algo se romper. Não era amor aquilo, era posse. E posse nunca constrói. Marion e Claire. Quem imaginaria uma rivalidade entre universos tão distantes? Se você chegou até aqui nesta história, não perca tempo. Deixe sua curtida e se inscreva no canal para não perder as reviravoltas que nos esperam. E aí, já clicou em se inscrever? Nada se rompe de uma vez. As coisas realmente importantes começam a ruir em silêncio.
Henri passou a sentir que vivia entre dois mundos que não se tocavam mais. O da fundação, onde sua presença ainda tinha sentido, ainda gerava impacto, e o da vida pessoal, que começava a parecer um cenário bem montado, porém sem alma. Marion seguia eficiente, irretocável. Mas algo nela endurecera. Ela já não falava de nós, falava de planos. Já não perguntava, informava. Henri percebeu que estava sendo conduzido e que de certa forma permitira isso por cansaço, não por amor. Claire, por outro lado, vivia o contrário. Tudo nela estava em estado bruto. Julien voltara a aparecer com mais frequência. Não agressivo, não violento, apenas insistente. Falava de reconstrução como quem pede abrigo da própria culpa. Eu errei, dizia, mas paguei. Claire não discutia, apenas escutava. Ela sabia que o passado não se apaga com arrependimento, mas também sabia que havia uma filha envolvida, e isso mudava tudo. Elise perguntara quem ele era. Claire respondera apenas: alguém que ficou ausente. Henri começou a notar mudanças no ambiente da fundação. Assistidos sendo realocados sem explicação, Claire recebendo menos horas, pequenas decisões administrativas que, somadas, criavam um cerco. Ele chamou Marion para conversar. "Isso é você?" perguntou, direto. Marion não negou. "Estou protegendo o que é nosso." Henri sentiu um frio subir pela espinha. Não existe nosso quando envolve a dignidade de alguém. Ela respondeu com firmeza controlada. Existe quando essa pessoa ameaça o equilíbrio. Foi ali que Henri compreendeu. Marion não estava lutando por amor, estava lutando por posição. A epifania que sempre vinha diante de Claire, agora vinha acompanhada de culpa. Ele a observava à distância, o jeito como ela caminhava rápido demais, como se tivesse sempre algo a provar, a forma quase automática de proteger Elise com o corpo, o modo como ajeitava a blusa simples, como se tentasse esconder algo que nunca fora vergonha. Henri sentia um desejo antigo e perigoso, o de escolher com o coração, e sabia que isso exigiria perdas. Claire começou a sentir algo parecido. Percebia Henri mais distante, mais tenso, e, ironicamente, isso o tornava mais visível para ela. Notava o alinhamento dos ombros, o cansaço nos olhos, a voz mais baixa quando falava com crianças. O cheiro que associava à segurança agora vinha misturado à ideia de perda. Ela pensava, não é para mim. E essa frase se tornara uma prisão. Julien fez a proposta. Não foi romântica, foi prática. Vamos tentar, pela Elise. Posso ficar em Paris, trabalhar, fazer certo. Claire pediu tempo. Pela primeira vez em anos, alguém lhe pedia uma decisão que mudaria tudo. Henri terminou com Marion numa manhã comum. Sem gritos, sem acusações. Apenas verdade. Eu não posso continuar vivendo uma vida correta que não me representa. Marion não chorou. Ela apenas disse: você vai se arrepender. E naquele instante, Henri percebeu que o amor nunca estivera ali. A fundação virou um campo de tensão. Marion afastou-se oficialmente, mas deixou marcas. Processos abertos, dúvidas plantadas, olhares desconfiados. Henri tentou proteger Claire, mas sabia que o tempo era curto. Ele precisava falar. Falou tarde demais. No dia em que decidiu procurar Claire, encontrou apenas a notícia. Julien fora morto numa emboscada. Ajuste de contas, dívidas antigas. Um passado que cobrara seu preço final. Claire estava em choque. Não chorava, não falava. A filha dormia no colo de uma vizinha. Henri chegou e entendeu tudo sem palavras. O passado havia fechado a porta com violência. Foi ali, naquele espaço de luto e silêncio, que Henri finalmente se declarou.
Não com promessas, não com discursos, com presença. Eu estou aqui e não vou embora. Claire olhou para ele como quem vê algo belo demais para tocar. Eu não posso, disse. Agora não. Henri assentiu. Ele sabia. O reconhecimento de Henri, o retorno de Julien, a decepção de Marião e a vida de decisões difíceis da Claire. Se você chegou até aqui nesta história, é porque entendeu o quanto a vida pode ser imprevisível e o amor um campo de batalhas. Não perca tempo, deixe sua curtida e se inscreva no canal para não perder os rumos que estes 4 destinos tomarão. E aí? Já clicou em se inscrever? O luto não tem forma. Ele se instala como uma casa mal iluminada, onde cada objeto parece fora do lugar, mesmo aqueles que sempre estiveram ali. Claire passou a acordar antes do sol. Não por disciplina, mas porque o sono se tornara um território hostil. Quando fechava os olhos, via Julien não como o homem que retornara, mas como um menino que um dia prometera ficar. E isso doía mais do que a morte. Ela não chorava na frente de Elise. Chorava no banheiro com a água correndo para disfarçar o som. Um hábito antigo, aprendido ainda na pobreza. Sofrer sem ocupar espaço. Henri observava tudo à distância respeitosa de quem ama sem exigir. Ele ia todos os dias. Levava comida, arrumava pequenos concertos no apartamento. Brincava com Elise no tapete gasto da sala, construindo castelos de coisas simples. Não dormia ali, não tocava em Claire, não pedia nada. E isso, paradoxalmente, era o que mais a desestabilizava. O amor, quando não exige, obriga. Claire começou a perceber que não era apenas Julien que enterrara. Era a versão de si mesma que acreditava dever algo ao passado. A ideia de que precisava reparar erros que não cometera. Mas havia culpa. Culpa por sentir alívio junto à dor. Culpa por pensar em Henri nos momentos mais improváveis, quando dobrava roupas, quando sentia o cheiro de café fresco, quando Elise dormia no seu colo, e o mundo por alguns segundos parecia possível. Ela pensava, se eu amar agora, traio alguém. Mas já não sabia mais quem. Henri também pagava. A fundação passou por auditorias. Patrocinadores recuaram. Velhos aliados se afastaram em silêncio. Marion não estava mais presente, mas sua sombra permanecia. Henri aceitou as perdas com uma serenidade cansada. Pela primeira vez na vida, estava escolhendo algo que não rendia prestígio, apenas verdade. E isso cobra caro de homens como ele. À noite, sozinho em seu apartamento amplo demais, sentia o peso de cada decisão. Mas quando pensava em Claire, na forma como ela ajeitava o cabelo atrás da orelha ao se concentrar, no modo como sorria apenas com metade do rosto quando estava exausta, no jeito quase cerimonioso com que tratava a Elise, tudo fazia sentido, mesmo que doesse. Claire tomou a decisão num dia comum. Sem música, sem anúncio. Apenas percebeu que continuar fugindo era mais violento do que enfrentar. Chamou Henri. Eu não sei amar sem medo, disse, nem sem culpa. Ele respondeu, sem hesitar. Eu não preciso de um amor inteiro. Só de um amor honesto. Ela chorou. Não por tristeza, mas por reconhecimento. Eles ali, finalmente, se beijaram naquele dia nublado. Pela primeira vez. Numa amnésia coletiva que durou a eternidade entre o toque dos seus lábios, esqueceram de todos os ferrolhos, algemas, promessas involuntárias, preconceitos. Simplesmente se beijaram. Depois sentaram-se no chão da sala, com Elise desenhando entre eles,
e conversaram sobre tudo o que não tinham coragem de prometer. Sobre limites, sobre o passado que não some, sobre o preconceito silencioso que viriam a enfrentar. Ela, pobre, ele, rico, ambos fora do roteiro esperado. E decidiram algo raro. Não se salvariam, mas caminhariam juntos. O tempo passou. Não houve final de conto de fadas. Henri perdeu parte da fortuna, mas preservou a fundação em escala menor. Agora mais real, menos espetáculo. Claire voltou a estudar. Trabalhou. Reconstruiu-se lentamente, sem pressa de se tornar outra pessoa. Elise cresceu cercada de cuidado, não de promessas vazias. O amor entre Henri e Claire amadureceu como as coisas verdadeiras. Sem aplauso, sem plateia, sem pressa. Até que decidiram finalmente ocuparem o mesmo espaço, um na vida do outro. Às vezes, Claire ainda sente culpa. Às vezes, Henri ainda sente medo. Mas aprenderam algo que ninguém ensina. O amor não é o que se conquista após um olhar. É o que se sustenta depois das perdas. Alguns amores não salvam o mundo, mas salvam o dia seguinte. E isso, para quem viveu à margem, já é tudo.